Bom dia, pessoal! Me chamo Marcel Rassegal e estou aqui para falar com vocês da fórmula C e dos operadores e ou para que a gente monte condições um pouco mais complexas. Vamos lá para a tela? Aqui na tela, gente, essa planilha está disponível para download abaixo da descrição e a gente vai trabalhar em cima dela. Aqui a gente tem um exemplo hipotético que de repente quisesse controlar os desempenhos de venda desses vendedores. Então eu tenho alguns vendedores, eu tenho quantos eles acumularam no ano e qual que é a meta deles dentro do mês. E aqui eu quero saber se globalmente eles foram bem, se existe algum ponto de atenção ou se esse vendedor é excelente, né? E para isso eu vou usar os operadores, ó, C, OU e E. Aqui estão as metas. Então o que considera ideal? A meta ideal para mim, nesse caso, é 150 no acumulado. Então vamos fazer a fórmula C, que eu vou usar o acumulado. Igual C, primeira condição, abro parênteses, falo o seguinte: se esse valor, que é a meta que o cara atingiu, que foi de 150, for maior ou igual à meta global que eu desejo, que está aqui em cima, e aí, ó, repara, C7 é um valor que eu vou utilizar para todos os outros vendedores, então eu tenho que pausar, eu tenho que frisar esse valor. Então eu seleciono ele, aperto F4. Porque quando eu arrastar a fórmula para baixo, eu quero que ele não ande. Ponto e vírgula. Então, se ele tiver igual, eu posso falar que esse vendedor ele está ok. Então, esse ok eu tenho que digitar ele entre aspas por ser um texto dentro do Excel. Ponto e vírgula. Se não, ele é não ok. NOK. Então, olhando a sintaxe aqui, ó, o que eu estou falando? Se o valor C9, que é o valor que está aqui, for maior ou igual ao valor 150, que é a minha meta total, se ele for maior, ele atende a primeira condição, então ele vai exibir ok. Se ele não atender a primeira condição, ele vai exibir não ok. Isso é a fórmula C. Vou dar um Enter e vou arrastar a fórmula para baixo. Pronto. Tá? Então a gente fez a operação da maneira mais simples que tem. Agora vamos aplicar a formatação OU. Então o que eu quero falar? Eu quero falar se esse cara não bater a meta aqui ou não bater a meta aqui. Então se tiver um valor que for menor ou que a meta global ou que a meta do mês, eu quero que apareça ponto de atenção. Então vamos lá. Igual se, abro parênteses, o operador OU, abro parênteses novamente, e a gente vai escrever aquilo que eu falei. Se o valor que o cara conquistou for menor que o valor da meta, e aí eu aperto F4 para pausar a meta do acumulado, e aí eu vou para a segunda condição. Ó. Eu já dei a primeira condição do OU, se esse valor for menor. Ou, agora, o valor que ele conquistou no mês 20 for menor do que o valor da meta, F4 para pausar o valor, então eu acabei de montar minha condição de OU. Se qualquer uma dessas duas condições não for atendida, ele vai colocar lá observar. Então vamos lá, ó. Entre parênteses, fecho parênteses do OU, né? Ponto e vírgula, observar. Se não, ele está ok. Então, ó, repara. Eu tenho que observar esse cara? Tenho que observar. Por que eu tenho que observar? Porque no mês a meta dele foi menor do que a meta que eu desejaria. A Fátima também, ó, apesar do mês ela ter dado 30, aqui deu 140. Então, eu tenho que observar. Então, vamos apertar aqui F2 e vamos olhar a sintaxe. Então, abri a fórmula C, abri o operador OU e dei as duas condições. Primeira condição, ponto e vírgula, segunda condição e fechei o parênteses. E detalhe, aqui eu poderia ter 5, 6, 7, 8 condições dependendo da complexidade da sua planilha. E aqui o texto observar ou se não, ok. Vou dar um Enter e agora vamos fazer com E. Então, igual C, o que eu quero falar? Se o cara atingiu as duas condições minimamente, ele é excelente. Se não, ele está ok. Então, vamos fazer isso. Operador E, abro parênteses. Então, se esse valor for maior ou igual ao valor da meta do acumulado, que é o 150, aperto F4 para pausar esse valor, ele vai ficar preso com cifrões, ponto e vírgula, e esse valor for maior ou igual à meta do mês, então clico sobre a meta do mês e aperto F4,
Fecho parênteses, já tenho a minha condição E, ó. O primeiro critério do E, o segundo critério do E. Ponto e vírgula, se ele bateu, ele é excelente. Se não, ele é ok. Tudo bem? Então a gente pode falar, ou não ok, né? Porque eu busco vendedores excelentes. Vamos colocar um NOK aqui. Então, NOK. Arrastei para baixo e tem lá, o único vendedor excelente dentro desse critério é a Sayuri. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão com dúvida, postem aqui no comentário. Ficou com dúvida em alguma coisa, eu reconstruo o vídeo para deixar um pouco mais detalhado. Curtam, compartilhem e obrigado e até a próxima.